Olá pessoal, bom dia, né? Vamos dar início aqui à nossa nona aula do nosso curso de álgebra linear, tá? Para a computação. Bem, nos dois primeiros tópicos nós abordamos o assuntos referentes a matrizes, né? Falamos de sistemas lineares, né? Onde nós usamos muito o que nós estudamos lá em matrizes. Neste momento nós vamos estar iniciando um tópico novo, que nós vamos estar estudando a partir de agora os espaços vetoriais, tá? Mais precisamente, nós vamos estudar o espaço vetorial real, ou seja, é sobre um corpo dos conjuntos dos números reais. E a gente já vai entender o que significa isso. Então vamos lá. Bem, pessoal, nosso objetivo é definir os espaços vetoriais, tá? Apresentar alguns exemplos, né, para que vocês possam ir se familiarizando com essa estrutura e também deduzir algumas propriedades desses espaços. Então vamos começar inicialmente com a nossa definição, ou seja, o que é um espaço vetorial? Bem, pessoal, um espaço vetorial real é um conjunto que eu vou denominar de V. Esse conjunto ele é não vazio, conjunto V grande. Esse conjunto ele vai precisar estar munido de duas operações, pessoal. Quais são essas operações? Uma operação que a gente vai chamar de adição de vetores, ou seja, é a operação que vai nos permitir somar dois vetores, e multiplicação por um escalar, certo? A multiplicação por um escalar. É a operação que vai nos permitir multiplicar um vetor por um escalar, tá? E eu já estou falando vetor, né? Então, o próprio nome já diz, né? Espaço vetorial. De certa forma, está dizendo que os elementos desse espaço são vetores. Só que observe, vetores, para nós, pode ter uma característica muito abrangente, certo? Então, a gente vai entender muito bem. Para nós, um vetor pode ser um vetor formado onde os elementos, as componentes desse vetor podem ser matrizes, as componentes desse vetor podem ser funções, né? Então, a gente pode ter várias situações quando a gente fala assim, vetor, tá? Perfeito. Então, inicialmente nós estamos definindo um espaço vetorial V, um conjunto não vazio, onde está definido duas operações, a adição e a multiplicação por escalar. Essa operação, ela vai fazer exatamente o seguinte, a operação da adição, ou seja, ela vai pegar para nós dois elementos em V, né? Ou seja, dois elementos em V, e vai associar um elemento que a gente vai denotar de U mais V, que também precisa estar em V, tá? Então, basicamente é isso. A adição nos diz o seguinte, que sempre que você pega dois elementos no conjunto, a soma também tem que estar no conjunto. Se eu pegar U e V em V, U mais V pertence a V. Então, isso significa estar bem definida para a operação da soma, certo? E esta operação, ela vai satisfazer algumas propriedades. Quais são essas propriedades? Então, vai ser o seguinte, imagine que agora que a gente tenha U, V e W em V, três elementos qualquer, tá? Então, primeira propriedade, o conjunto, o espaço vetorial V, ele é associativo. O que significa ser associativo? É o seguinte, se você tem a soma entre três elementos, somar primeiro U com V e depois somar com W é a mesma coisa que somar primeiro V com W para depois somar com U. O que está dentro do parêntese, para nós, denota o que a gente está somando primeiro, tá? Então, U mais V, ou seja, quer dizer que eu vou somar primeiro U com V, o resultado eu somo com W. É a mesma coisa que eu deixar primeiro U parado, somar primeiro V mais W, depois somar com U. Então, essa propriedade significa ser associativo, tudo bem? Além disso, esta operação, ela é comutativa. O que significa essa operação ser comutativa, pessoal? Significa que a ordem que eu estou somando não faz muita diferença. Ou seja, U mais V é a mesma coisa que V mais W. Somar U com V é a mesma coisa que somar V com W. Quer dizer, eu estou falando W. U mais V é igual a V mais U. Ou seja, somar U com V é a mesma coisa que somar V com U. Tá? Então, não importa muito bem a ordem da soma. Isso significa ser comutativo, tá? Além disso, pessoal, essa operação, ela nos garante a existência de um elemento em V que a gente denomina de elemento neutro, tá? E o que é esse elemento neutro? É um elemento que quando eu somar com qualquer elemento de V,
dá ele mesmo. Então, por exemplo, pega um U em V. Quando eu somar esse U com um elemento neutro, vai dar ele mesmo. Para nós, pessoal, esse elemento, ele é esse... eu peço que vocês tomem bastante cuidado, tá? Esse elemento aqui, ele é um elemento de V. Então, esse aqui não é 0, 0, é o zero vetor. Eu não estou colocando o vetorzinho em cima porque eu espero que a gente já tenha essa noção, tá? Mas no fundo, todos esses elementos aqui são vetores, tá? Então, a gente precisa diferenciar o elemento neutro do espaço vetorial, que é um vetor, do elemento neutro do corpo, né? Que é um número real, certo? Então, quando eu coloco esse zero aqui, de certa forma, eu estou falando que esse zero é o elemento neutro, tá? Eu poderia colocar assim também, né? Sei lá, existe um elemento V em V, tal, que quando eu somo esse U com esse V, dá o U, para todo U em V. Então, de certa forma, isso está dizendo que o V é o elemento neutro, porque quando eu somo U com V, dá o próprio U. Então, significa que ele não tem influência, certo? Então, significa que esse U, esse V aqui é o elemento neutro. Mas a gente sabe que esse elemento, ele é o próprio zero do espaço vetorial, tá? Só que esse zero, como eu falei, né? Ele vai diferenciar de acordo com o espaço que a gente está. Por exemplo, se a gente está no R2, por exemplo, né? Só um exemplo, se a gente está no R2, então a gente sabe que os elementos desse espaço são pares ordenados, né? X, Y. Então, o que seria o elemento neutro daqui? O que seria esse zero grande aqui que eu estou escrevendo dessa forma, ou O? É nada mais, nada menos de que o elemento onde as suas componentes são todas iguais a zero. Então, esse seria o elemento neutro. Mas se eu já vou para o R3, né? Se eu já vou para o R3, então o elemento neutro já seria um elemento dessa forma, né? Agora, se eu já estou no espaço das matrizes, por exemplo, imagine que eu estou no espaço das matrizes de ordem 2, né? Então, o elemento neutro, para mim, já seria essa matriz nula, tá? Então, no espaço das matrizes, né, o elemento neutro é essa matriz nula. Então, pessoal, eu só quero que vocês entendam com isso que quando eu coloco esse zero aqui, esse zero ele pode ter várias assim caras, né? Ele é um elemento neutro do espaço, mas isso depende do espaço em que você está, certo? Acredito que deu para entender um pouco de acordo com esse exemplo que a gente explicitou aqui, certo? E além disso, pessoal, além da existência desse elemento neutro, nós temos a nossa propriedade que eu denominei de A4, que é a existência do oposto, né? Ou seja, para qualquer U que a gente pegue em V, existe um vetor, tá? Que eu estou denominando de menos U, tal que quando eu somo U com o menos U, dá o elemento neutro. Isso aqui é o elemento neutro, tá? Eu só espero que vocês não confundam isso. Se eu estou somando dois vetores, é claro que o resultado vai dar um vetor. Se eu estou subtraindo dois vetores, é claro que o resultado dá um vetor. Então, eu não posso somar dois vetores e dar o zero do corpo, por exemplo. Dá zero, isso aqui, zero número mesmo. Não, certo? Então, isso aqui dá o elemento neutro. Então, o que é o oposto, pessoal? O que é o oposto? O oposto é um vetor. Você tem um vetor aqui no R2. Vamos pegar o vetor no R2, por exemplo, 2, 1. Tá? O que é o oposto? É um vetor que eu denomino de menos V. O que é o menos V? É você pegar esse valor aqui e multiplicar por menos. Cada entrada, né? Então, esse aqui é o oposto. Por quê? Se eu somo o V com o menos V, vai ficar 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Então, dá o elemento neutro, que é o 0, 0, desse espaço, certo? Então, somar, né? Somar esse U com o oposto dele, né, nos dá o elemento neutro. Então, essas são as propriedades da soma. Agora, com relação à propriedade da multiplicação, da operação por multiplicação por escalar, tá? Ou seja, é a operação que vai associar a todo escalar real, olha só, o escalar real, e a todo U pertencente a V, tá em V é vetor, tá em R é um número, tá? O elemento alfa U. Ou seja, eu estou multiplicando um escalar por vetor, U, em V. E tem as seguintes propriedades para essa propriedade. Então, observe, eu vou pegar um vetor, né?
Por exemplo, pega um cara lá que é um vetor. Os componentes dele é x1, x2, reticência até o xn. Tá? Esse é o vetor U. E aí você pega um vetor, um número alfa, pertencente a real. Aí, o que é que essa operação nos diz? Ela vai pegar esse escalar e esse vetor e vai associar um cara que eu vou chamar de alfa U. Ou seja, esse alfa U, para mim, nada mais é, nesse caso, de que você pegar o alfa e multiplicar em cada entrada, né? Alfa x2, tá? E aí você vai fazendo isso aqui, alfa xn. Então, no caso, isso aqui seria no RN, tá? Mas isso também, como eu falo, pode mudar de acordo com o espaço, a operação, tá? Mas a operação em si, ela pega um vetor do espaço e pega um número real do corpo. E aí associa um elemento chamado alfa U, que é a multiplicação do escalar pelo vetor, tá? E essa operação, pessoal, ela traz as seguintes propriedades. Para qualquer alfa e beta que a gente pegue real, e para qualquer U e V que a gente tome um vetor, dois vetores do espaço, né? A gente tem as seguintes propriedades. Primeiro, quando você tem a multiplicação de dois escalares por um vetor, é a mesma coisa que você conserva o primeiro escalar, multiplica o primeiro escalar pelo vetor e depois multiplica o segundo escalar pelo que você vai obter daqui. A gente sabe, quando a gente multiplica um escalar por um vetor, dá um vetor. Então, isso aqui vai dar um outro vetor que eu chamo de V, por exemplo. Aí eu pego o escalar e multiplico por V de novo, certo? Mas isso é a mesma coisa que eu multiplicar primeiro os dois escalares e depois multiplicar por U, certo? Perfeito. Agora, essa aqui é uma propriedade meio que associativa com relação à multiplicação por escalar, tá? Aqui, pessoal, é uma espécie de distributiva com relação à soma de escalares. Observe, tem uma soma de escalares aqui, alfa e beta, dois números real, e aí você está multiplicando isso por um vetor. Então, eu posso distribuir o vetor, né, para nessa soma. Então, é alfa U, né, alfa U mais alfa beta, beta U, certo? E aqui, essa propriedade aqui já é uma meio que parecida com essa, só que é uma distributiva com relação à soma de vetores, né? Porque você tem a soma entre dois vetores e um escalar. Mas você pode distribuir o escalar para os vetores. Então, vai ficar alfa U mais alfa beta, alfa V, certo? E aqui, pessoal, é a existência do elemento neutro da multiplicação por escalar. Ou seja, se você tem você tem, no caso, um vetor U, o que seria o elemento neutro da multiplicação? É o 1 do corpo, tá? Esse 1 aqui é o 1 mesmo real, tá? Então, por exemplo, você tem, imagina que isso aqui, o U é um cara do R2. Então, por exemplo, 3, 4. Então, por exemplo, se eu multiplico U por 1, ou seja, pela que a gente conhece, o escalar passa multiplicando cada entrada do nosso vetor. Então, 1 vezes 3 dá o próprio 3, né? 1 vezes 4 dá o próprio 4. Então, tipo, 1 não influencia, dá o próprio vetor, certo? Então, o 1 é o elemento neutro desta operação. Perfeito? Perfeito, pessoal. Então, os elementos de um espaço vetorial são chamados de vetores, que eu já estou falando desde o início, e os elementos de R, né, são chamados escalares, tá? Ok, pessoal. Vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Bem, conforme a definição para a construção de um espaço vetorial, isso é interessante você saber, como a gente faz para construir um espaço vetorial? Bem, primeiro, para a construção de um espaço vetorial real, são necessários que este conjunto, são necessários um conjunto, né? E duas operações, né? Pega um conjunto qualquer que você possa imaginar, é o R2, é o R3, é o espaço das matrizes, é o espaço das funções contínuas, enfim. Pega esse conjunto. Pegou o conjunto, você precisa definir sobre esse conjunto duas operações, tá? A gente já viu quais são a soma, né, a adição e a multiplicação por escalar. Perfeito. Aí, em cada um dos exemplos dados a seguir, observe atentamente o conjunto usado para construir o espaço vetorial, bem como, né, e como são definidas as operações da adição e da multiplicação por escalar. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro espaço que eu trago
é o espaço Rn. Ou seja, qual é o nosso conjunto? É o conjunto Rn. A gente já até teve uma noção. Ou seja, o que é o conjunto Rn, pessoal? É basicamente assim, se você está no R2, quais são os elementos do R2, né? A gente está aqui. Então, você quer um elemento aqui, você precisa de um representante X e um de Y, né? Então, os elementos do R2 são pares, né? X e Y. X e Y. Quando a gente está no R3, pessoal, aí você pega um ponto aqui no R3, você precisa saber desse elemento, né? A componente dele no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então, os elementos no R3 são ternas ordenadas, né? X, Y, Z. Agora, imagine que você vai prolongando isso. Agora você está no R4, no R5. Então, você observa que quando você vai aumentando a ordem aqui, né, do espaço, de cada R1, R2, R3, R4, vai ganhando uma nova componente no teu vetor, né? Então, o Rn é o espaço das ênupras. Então, a gente tem vetores que têm N entradas. X1, X2, X3, X4, reticências até o Xn. Onde todos esses caras aqui, X1, X2, Xn, são números reais. Tá? Então, por exemplo, um elemento do Rn. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Aí vai embora, né? Sei lá, imagina que tem uma ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí vai até, por exemplo, a 100. Então, isso seria um cara que estava no R100, né? Teria 100 entradas, certo? Então, é só um exemplo, tá? Então, esse é o nosso conjunto. É o primeiro passo, você ter o conjunto. E aí, observe que esse conjunto, né? Ele é um conjunto não vazio, claro, né? Porque, por exemplo, a gente pode pegar aqui o elemento neutro também, né? O elemento que tem 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? É um elemento desse conjunto. Temos o conjunto. A partir do momento que a gente tem o conjunto, o que a gente precisa? Sobre esse conjunto, a gente precisa definir duas operações. Mais precisamente, a operação da adição e uma operação da multiplicação por um escalar. Como é que a gente vai definir isso? É simples. Imagine que você pegue dois caras no Rn. Então, por exemplo, imagine que eu peguei esse cara aqui, x1, x2, xn, tá? E peguei esse outro, y1, y2, reticência até o yn. Peguei dois caras. Aí eu preciso saber como eu vou somar esses dois elementos. Então, a soma desses dois elementos, que são elementos do Rn, é dada da seguinte forma. Eu pego os elementos da primeira entrada e somo com o elemento da primeira entrada daqui. Pego o elemento da segunda entrada do primeiro e somo com o elemento da segunda entrada do segundo. E assim eu vou fazendo, tá? Então, eu vou somando componente a componente do vetor, tá? As componentes correspondentes. Então, vai ficar, ó, x1 mais x1, aqui vai ser o primeiro vetor. A primeira entrada do meu vetor soma. A segunda entrada vai ser x2 mais y2, que é a segunda entrada do meu vetor soma. E aí eu vou fazendo até na minha última entrada, que é xn mais yn. Então, essa é a minha operação. Ó, a soma em dois vetores do Rn vai ser dada da seguinte maneira. Eu somo entrada a entrada e formo um novo vetor que ainda é um cara do Rn. Deu para entender? Perfeito. Perfeito. Então, essa é a minha operação da soma. E como seria a minha operação da multiplicação por um escalar? É simples, ó. Eu vou ter um vetor do Rn, tá aqui, n entradas, e vou ter um alfa, que é um número real, tá? É um número real. E aí, como é que eu defino a multiplicação de escalar por esse vetor? Eu pego o escalar e multiplico cada entrada do vetor pelo escalar, certo? Então, observe, é isso que eu fiz. Aí eu vou formar um novo vetor, onde cada entrada é alfa vezes o que já estava no anterior, né? Alfa x1, alfa x2, alfa xn. Então, essa é a nossa operação da multiplicação por escalar. E aí, pessoal, a gente tem um espaço e duas operações definidas nele. Já está definido o espaço vetorial? Não necessariamente, pessoal. Por quê? De acordo com a gente viu aqui, um espaço vetorial é um conjunto não vazio, onde encontram-se definidas duas operações, a soma e a multiplicação por escalar, certo? Perfeito, a gente pegou o espaço, definiu as operações da soma e a multiplicação por escalar. No entanto, pessoal, essas duas operações,
elas precisam satisfazer essas propriedades aqui, ó. Essas 8 propriedades, 4 com relação à soma e mais 4 com relação à multiplicação por escalar. Então, pessoal, para ser um espaço vetorial, a gente precisaria verificar essas 8 propriedades, certo? E dependendo do espaço, dá realmente bastante trabalho, tá? Mas acreditem, o espaço Rn é um espaço vetorial, tá? Ou seja, eu já estou meio que afirmando, mesmo sem fazer as continhas, que essas propriedades todas estão satisfeitas, ocorrem para essas operações, tá? Ou seja, a operação da adição, ela é associativa, comutativa, existe o elemento neutro e existe o elemento oposto, tá? Bem como na multiplicação por escalar, ela é associativa com relação à multiplicação de escalares, ela é distributiva com relação à soma dos escalares, ela é distributiva com relação à soma dos vetores, e além disso existe um elemento, a existência do elemento neutro aqui da multiplicação, tá? Perfeito, pessoal. Então, o espaço Rn é um exemplo de espaço vetorial. Nos nossos encontros síncronos, quem que tiver curiosidade, a gente pode fazer umas 2 verificações dessas propriedades para vocês tirarem mais as dúvidas. Eu não vou fazer aqui, senão eu vou ficar minha aula inteira só verificando essas 8 propriedades, certo? Perfeito. Agora vamos passar para um novo espaço. Agora nós vamos trabalhar, galera, com o espaço das matrizes de ordem M por N, tá? Bem, esse é o nosso conjunto, o espaço das matrizes de ordem M por N, tá? Perfeito. Então, qual seria a nossa adição? A nossa operação da adição? Lembra lá nos nossos primeiros vídeos, onde a gente definiu a soma de matrizes? Ou seja, a gente vai pegar essa soma de matrizes usual, bem como nós definimos lá. Qualquer coisa você volta lá. Ou seja, você tem 2 matrizes, A e J, cujos elementos são os A e J, tem a matriz B, cujos elementos são os B e J. A soma dela, você soma os elementos correspondentes, né, daquele matriz. Pega o elemento A11 da A, soma com o elemento B11 da B. Pega o elemento A12 da A, soma com o elemento B12 da B, tá? Então, você soma os A e J com os B e J. Essa é a soma usual. E a multiplicação também por um escalar, a gente definiu lá nos nossos vídeos anteriores. Basta você pegar, multiplicar cada elemento da matriz pelo escalar, né? Então, você tem um escalar real e uma matriz de ordem M por M. A alfa, que é a multiplicação do escalar pela matriz, basta que você construa uma nova matriz, onde os elementos dessa matriz são o escalar multiplicando cada elemento da matriz A, certo? Perfeito. Então, esse exemplo aqui também é um exemplo de espaço vetorial, tá? E o que significa ser espaço vetorial real, pessoal? Significa, galera, que, por exemplo, está no espaço das matrizes. Observe que eu peguei o espaço das matrizes de ordem M por N com os elementos de R, né? Ou seja, assumindo valores em R. Então, significa, por exemplo, que a tua matriz ela é formada por números reais, né? Tipo 1, 2, 3. Porque esse conjunto aqui poderia não ser o R. Então, por exemplo, poderia ser os complexos. Então, aqui, a gente poderia... Os elementos da matriz vão ser elementos da forma, né? A11 mais I, né? B11, por exemplo, né? É o primeiro elemento. É um elemento complexo. Então, você precisa ficar atento com esses detalhes. Hoje estamos trabalhando aqui no espaço vetorial real. Então, significa que todo tempo os nossos elementos vão estar pegando, assumindo os valores em R, tá? Ok, galera. Perfeito. Além desses 2 espaços que eu já apresentei, nós podemos trazer também o espaço dos polinômios. Por exemplo, o conjunto que a gente denota por PR, né? É o espaço dos polinômios com coeficientes reais, que representa o conjunto de todos os polinômios com os coeficientes reais. Perfeito? E como é que a gente soma 2 polinômios? Eu pego 2 elementos nesse espaço, ou seja, então a gente vai pegar 2 polinômios. Então, a gente está pegando um polinômio, observe, PR, né, o espaço, e aí eu pego 2 polinômios. Então, um polinômio, por exemplo, de grau N, então P de x
é um polinômio dado dessa forma, né? ANXN, se é um polinômio de grau n, significa que a maior potência é n, tá? Então, tem o ANs, os ANs, AIs aqui são os coeficientes. E aqui tem as potências. Ordem n menos 1, vai reduzindo até o termo ordem 1 até o termo independente. Então, esse é o primeiro polinômio. E aí, pega o segundo polinômio, né? Só troquei aqui os coeficientes. Bn(xn), bn menos 1xn. Isso aqui são índices, tá? Aqui é a potência mesmo, tá? D1x1 mais B0. E aí, como eu somo dois polinômios? É simples. A soma de dois polinômios, basta que eu some os coeficientes correspondentes. Então, eu somo o coeficiente da potência n com o coeficiente da potência n do Q, somo o coeficiente da potência Qn menos 1 com o coeficiente da potência n menos 1 do Q, né? E vou somando assim. Então, ó, eu vou obter um novo polinômio, onde o coeficiente desse novo polinômio é a soma dos dois primeiros. AN mais BN, AN menos 1 menos BN menos 1, né? Aí vai somando A1 mais B1 e o A0 mais B0. E aí a gente tem um novo polinômio que ainda é um polinômio de grau n, ou seja, é um polinômio que vai estar no espaço, tá? Perfeito? E como é a multiplicação do escalar? É parecido. A gente tem um polinômio, né? Aqui, um polinômio real, e aí tu tem um escalar real. E aí como é que a gente faz a soma? Basta você multiplicar cada coeficiente do polinômio por esse escalar. Certo? E aí você tem um novo polinômio. Então, essas são as operações. Além desses três espaços que eu já disse, pessoal, a gente pode trazer também o espaço vetorial complexo. E aí a gente já sabe, os números complexos são os elementos dessa forma, né? A mais BI, onde o A e o B são números reais, e o A é o que a gente chama de parte real, né? O B é aqui a gente chama de parte imaginária, né? do número. E esse é o nosso conjunto dos complexos, certo? Então, imagine que o nosso conjunto agora é esse. E aí você precisa saber como é que eu somo dois números complexos. É a operação usual da soma de números complexos, tá? Então, a gente soma os números, né? Somos a parte real com a parte real e soma a parte imaginária com a parte imaginária do outro. Então, aqui a gente tem um novo número, né? Um novo número complexo, porque quando eu somo dois, a gente soma, né, no caso, a parte real, né, essa aqui é um número real, esse é um número real, isso daqui ainda é um número real, certo? E aí, quando você soma aqui também vai dar um número real, só que aqui está multiplicado pelo i, que é a parte imaginária. Então, a soma, basta que você some a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Essa é a nossa operação, certo? E aí, como a gente faz, no caso, a multiplicação por escalar? É a mesma coisa, né? Você multiplica tanto a parte real quanto a parte imaginária pelos escalar. E aí você define o novo cara do espaço das funções complexas. Pessoal, todos, né? Esses 4 exemplos que eu citei acima, eles satisfazem essas 8 propriedades que está aqui. Para realmente a gente afirmar que era um espaço vetorial, galera, a gente teria que verificar essas 8 propriedades, certo? Só que a gente ia ficar o dia inteiro aqui e não ia conseguir verificar todas elas, porque realmente dá um pouquinho de trabalho, mas não são tão complicadas, tá? Um dia aí, quando a gente estiver falando, a gente tiver algum encontro síncrono nosso, a gente faz uma verificação de algumas dessas propriedades para tirar um pouco de dúvida, só para vocês entenderem como é que faz. Mas não é o meu objetivo do meu curso. O objetivo do curso é vocês entenderem o que é um espaço vetorial. Ou seja, quando perguntaram o que é um espaço vetorial, olha, é um conjunto não vazio, onde nesse conjunto estão definidas 2 operações, a soma e a multiplicação por escalar. Perfeito. E aí, essas operações, elas precisam satisfazer 8 propriedades. Quais são essas 8 propriedades? Com relação à soma, precisa ser comutativa, precisa ser associativa, precisa existir o elemento neutro, precisa existir o elemento oposto. Com relação à multiplicação por escalar, precisa ser associativa com relação à multiplicação de escalares, precisa ser distributiva com relação à soma de escalares, precisa ser distributiva com relação à soma de vetores e precisa existir um elemento neutro, certo? E aí, com relação à multiplicação,
Então, satisfazendo essas 8 propriedades, pessoal, a gente pode afirmar que é um espaço vetorial. Esse o meu objetivo no vídeo, certo? Esse é o objetivo do vídeo. Perfeito, galera. Espero que vocês tenham entendido. Agora, vamos trazer uma proposição que é uma consequência, né, para a gente finalizar o nosso vídeo. É uma consequência no caso dessas propriedades, tá? Se você tem um espaço vetorial V, tá? Um espaço vetorial real. Então, quando você multiplica um escalar qualquer pelo elemento neutro do corpo, dá o elemento neutro. É óbvio, né? A gente viu lá que, de certa forma, esse elemento neutro é o... Eu até coloquei aqui para vocês não confundirem, pessoal, qual é o elemento neutro do corpo e qual é o elemento neutro do espaço, tá? Quando tá com o vetorzinho, é o elemento neutro do espaço V, do espaço vetorial. Quando não coloco o, né? Quando não coloco o vetor, significa que esse aqui é o 0, 0 mesmo, real, tá? Então, perfeito. Então, quando eu tenho qualquer escalar, a multiplicação de um escalar por um vetor nulo, dá o vetor nulo, tá? É isso. E aí aqui muda, né? A multiplicação de um escalar 0 por o vetor, dá o vetor nulo. Por quê, pessoal? É como se você tivesse assim, imagina que você tem o 2 escalar. Aí você multiplica pelo vetor aqui. O escalar é o 0, né? Aí você tem o vetor, por exemplo, 3, 4, reticências aqui, até o 5, por exemplo. Então, o que é que o escalar faz? O escalar multiplica cada entrada do vetor. Então, o resultado vai dar 0, 0, 0, 0 e 0, né? É o elemento neutro. Então, vale essas propriedades, pessoal. Se você tem um escalar multiplicando o vetor nulo, dá o vetor nulo. Se você tem um escalar nulo multiplicando o vetor, dá o vetor nulo, certo? Para qualquer U que você pegue no espaço. Além disso, pessoal, dizer que αU é o vetor nulo, ou seja, a multiplicação de um escalar pelo vetor U é o vetor nulo, e só pode acontecer se acontecer temos duas possibilidades para essa igualdade ser verdadeira, né? A gente acabou de ver aqui. Primeiro, se o vetor é nulo, é claro que isso é verdadeiro. Porque se o U for nulo, se for o vetor nulo, a gente cai aqui, né? Aí dá o vetor nulo. Agora, se o U não for nulo, o alfa precisa ser nulo. Então, o alfa precisa ser 0, aí a gente cai aqui. Então, isso aqui é verdade somente se ou o alfa é 0 ou o vetor é o vetor nulo. Um dos dois, tá? É o ou. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo era exatamente isso. Era apresentar os espaços vetoriais, tá? A estrutura, né? Definir espaço vetorial, apresentar as propriedades, tentar agir de uma forma com que vocês tenham noção dessa estrutura, o que é, tá? Que vai ser interessante nos vídeos que vêm mais pela frente. Eu só quero que vocês conheçam, né? Saiba o que a gente precisa provar, qual é a estrutura de um espaço vetorial. Perfeito? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, pode chamar aí nas mídias que a gente tem disponível.